Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 5, começando hoje o capítulo 5, que tem como título Considerações sobre a pluralidade das existências, e temos uma peculiaridade neste capítulo. O capítulo 5, ele é formado por um item só, por uma questão, que é a questão 222. E nessa questão são colocadas uma série de reflexões em torno dessas considerações apresentadas, sobre a pluralidade das existências. E aí temos a necessidade de deixar bem claro já, de comentar uma situação que vai ser muito importante. Nós vamos fazer ao contrário do que a gente fez na introdução de Livro dos Espíritos, porque lá naquele momento, até como tínhamos uma outra proposta para o entendimento da introdução, a gente não leu a introdução na íntegra, mas a gente foi apresentando as questões que eram mais significativas de uma determinada parte ou outra dentro dos trechos que nós escolhemos, aliás, dentro dos trechos que nós fomos seguindo no entendimento da introdução. Só que como as questões estão sendo lidas, comentadas e discutidas, nós optamos por fazer da mesma forma com essas considerações. Por que estamos dizendo isso? Essa questão 222, ela provavelmente vai ser desmembrada em 3 ou 4 conversas, porque nós vamos separar aquilo de mais significativo, em blocos, com quase que temas dentro dessas considerações. Nós vamos ler as considerações, aquilo que está no texto, e nós vamos comentar algumas partes. Começaremos assim. A questão 222, ela inicia apresentando o seguinte ponto. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E Allan Kardec vai trazer essa proposição exatamente porque lá atrás, na antiguidade, Pitágoras já tinha trazido algumas notícias em torno da reencarnação. E quando a gente fala de dogma, é muito interessante, porque aqui ele está afirmando o dogma da reencarnação, porque dogma é ponto central, sem o qual aquela doutrina não se estrutura. E isso é muito interessante da gente reforçar aqui, porque ouvimos com frequência pessoas comentando assim, a doutrina espírita não tem dogmas. Não tem dogmas nesse sentido de mistérios, nesse sentido de pontos inquestionáveis, no entendimento de que, mesmo não sendo lógico, mesmo não sendo racional, não pode ser questionado. Aqui, dogma está sendo apresentado nesse sentido de lei, de ponto fundamental. A reencarnação é um ponto fundamental da doutrina dos espíritos. Sem o entendimento da reencarnação, a doutrina dos espíritos, ela não pode ser apresentada da forma como a gente vê. Então, quando a gente ouvir pessoas comentando assim, mas a doutrina espírita não tem dogmas, aí a gente pode começar a cutucar um pouquinho assim, o que é dogma? Vamos olhar um pouquinho o que é dogma? E, além disso, depois de se entender, que é um ponto central, que é algo que não pode ser retirado, senão aquele edifício, ele se desestrutura, depois de a gente pensar dessa forma, vale a pena a gente sugerir. Dá uma olhadinha lá na questão 222 do Livro dos Espíritos, porque lá eles colocam que o dogma da reencarnação não é novo, no sentido de que existem sim alguns pontos centrais que não podem ser retirados. Questionados eles são, mas a lógica leva a gente, a razão leva a gente ao entendimento de que não é possível que ele não exista. É nesse sentido. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. E isso daqui é um outro elemento muito sério, porque em momento algum os espíritos, ou Allan Kardec, ou esses estudiosos das primeiras horas, disseram que a doutrina espírita era uma invenção moderna. Muito pelo contrário. As questões que iam sendo apresentadas pelos espíritos vão ser amplamente discutidas, debatidas, analisadas nas várias edições da Revista Espírita, enquanto Allan Kardec estava na direção da revista. Porque era necessário exatamente trazer à tona esse entendimento de que aquilo que a doutrina trazia não era invenção da doutrina. São leis universais
questões que existem desde que o mundo foi criado, que existem, na verdade, desde antes do mundo ser criado, quando outros planetas, outras esferas que já nem existem mais existiam e que regem o universo. Então, aquilo que é trazido pela doutrina não é uma invenção do século XIX, é uma reunião, por isso a ideia de codificador, de organizador, é a reunião de vários conhecimentos que estavam esparsos por aí afora pela nossa dificuldade de entendimento anterior. Seguindo, constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele, das questões apresentadas pela doutrina, se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Ou seja, são conhecimentos esparsos, e aqui quando ele fala de uma lei da natureza, é no sentido de que aquilo que a doutrina espírita traz é o conhecimento dos espíritos em torno dessa ciência, desse conhecimento dos espíritos. Então, é da natureza, é natural dentro desse entendimento. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. E aí vale um ponto que vai ser retomado lá na frente. Metempsicose é o entendimento da possibilidade da reencarnação, né, do retorno à vida corpórea, mesmo nos casos de reencarnação de seres humanos em corpos de animais. A gente vê isso como sendo uma espécie de castigo em algumas culturas por aí afora. Então, o que ele está lembrando aqui? Que Pitágoras, ele mesmo não foi o autor desse sistema. E por que se diz isso? Ele o colheu, Pitágoras foi buscar esse entendimento. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. Vou seguir um pouquinho para fazer um comentário aqui que eu acho que é válido. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes, e isso desde os tempos imemoriais. Depois disso, ele cutuca, questiona: de que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. É interessante que a gente vê hoje, quando a gente olha, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, as notícias trazidas, por exemplo, e não é a única explicação não, tá? Mas as notícias trazidas, por exemplo, em torno daquele grupo de espíritos que veio aqui para a Terra exilados do sistema de capela, do sistema do cocheiro. E é interessante que eles vão mencionar lá que a maior parte deles reencarnaram primeiro entre os hindus e depois foram se espalhando, né, pelas outras regiões até chegar na Europa. E aí a gente entende, em grande medida, essa manutenção desse diálogo com essas culturas ancestrais e orientais, né, do Ocidente com esse mundo lá oriental. Ao mesmo tempo, Emmanuel lembra que essa situação desses espíritos lá de trás, né, saindo de um planeta muito mais elevado e encarnando num mundo aqui que estava na transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, pode ter dado àqueles espíritos, até pela dureza, né, do ambiente ainda hostil que precisava ser domesticado, disciplinado, civilizado, ele dá a entender que muitos daqueles espíritos, ao reencarnarem, teriam se sentido como encarnando em corpos de animais, dado ao primitivismo, né, que esses espíritos, que esses corpos apresentavam para aqueles espíritos acostumados com a realidade muito mais elevada. É como se de repente a gente estivesse saindo do mundo em que a gente se encontra, século 21, né, dentro dessa condição toda que é trazida para nós, e fôssemos levados a reencarnar lá, vamos colocar assim, há 30 mil anos atrás, sem nenhuma das condições, né, de tecnologia, de condição de higiene que a gente tem hoje. É como se a gente estivesse sendo colocado num mundo quase que animal. Então, é algumas das leituras que podem ser feitas. Paralelo a isso, a gente deve recordar que a comunicabilidade dos espíritos, ela sempre existiu. Sempre houve a oportunidade de se retornarem para dar notícias daquilo que estava acontecendo, né? Com entendimentos diferentes em torno desse retorno, mas isso sempre existiu. E exatamente esse ponto é um dos pontos que nos leva a
viajar nas possibilidades de onde que surgiu essa crença ou essa certeza da pluralidade das existências. Mas ele continua. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida, o que a gente não pode ter dúvida nenhuma, é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de Skoll se não contiver algo de sério. Se não existisse alguma verdade nessa doutrina da reencarnação, ela já teria caído por terra há muito tempo. Ela não se manteria dentro de todas as alterações que a gente está vendo acontecer na sociedade aí fora. Assim, a ancianidade, a antiguidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, em vez de ser alguma coisa que é contrária a essa ideia, seria uma prova ao seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, que moderna doutrina é essa? Eu vou colocar a frase diferente, tá? Contudo, entre o entendimento antigo que existia nessas outras culturas, nesses outros povos em torno da reencarnação, e o entendimento que a doutrina dos espíritos traz em torno da reencarnação, moderna doutrina da reencarnação é isso, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta. Então, os espíritos trouxeram para a gente de forma clara e absoluta a impossibilidade da transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, o que os espíritos dizem o tempo inteiro é que não é possível que eu, que neste momento estou Rogéria, volte numa outra existência lá para frente, habitando o corpo de um animal, ou de outra forma, que um princípio qualquer, a gente vai entender dessa forma, né? Alguém que estava como animal, um ser qualquer que estava habitando o corpo de um animal nessa encarnação, imediatamente na próxima habite um corpo de um ser humano. Vamos seguir mais um pouco. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Simplesmente, eles a representam de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios de superstição. Se antes aquilo muitas vezes era visto e era entendido como sendo verdade, porque o Deus fulano de tal se manifestou na pitonisa ou na sacerdotisa tal e disse que era dessa forma, ou porque o livro sagrado tal tinha previsto que era assim, hoje é a razão que diz que não existe outra possibilidade além da possibilidade das vidas sucessivas. Até porque a inexistência dessa lei, desse dogma da reencarnação, como ele mencionou aqui no início, né, colocaria por terra o entendimento de várias outras questões, inclusive o entendimento da própria justiça divina. E aí ele segue. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Não era só no livro dos espíritos que os espíritos estavam trazendo as notícias em torno da reencarnação. Já antes da sua publicação, vamos lembrar, por exemplo, que os fenômenos de Heidesville começaram antes mesmo, né, desse exercício de Allan Kardec em torno da codificação do conhecimento dos espíritos. E para quem não viu ainda, né, vale a pena. A gente tem aqui no nosso canal um vídeo que trata exatamente das irmãs Fox, que vai falar sobre os fenômenos vivenciados por elas, tá? Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Então, Kardec está querendo dizer o seguinte, já ficou claro e patente
que existem, né, notícias sobre isso ao longo da história da humanidade, que isso não foi invenção do Livro dos Espíritos, porque outros antes do Livro dos Espíritos, nos anos que antecederam a publicação da obra, já traziam também essa notícia, e o entendimento que se tem agora, né, que se tinha no século XIX, dessa lei da reencarnação, era pautado, baseado nos princípios que a razão apresentava. E aí Kardec sugere, mas ele vai deixar essa pergunta lá para o final. Ele sugere que talvez o que a gente deveria questionar não é se existe ou não. Por que os espíritos, porque ele já tinha notado que em lugares diferentes, espíritos diferentes deram opiniões diferentes sobre a reencarnação. Por que isso acontece? Mas vamos seguir mais um pedacinho. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria, né, o entendimento da matéria e esse entendimento dos espíritos, suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. O entendimento da reencarnação, o entendimento da matéria, vamos fingir que isso daí não tem nada a ver com os espíritos. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Vamos pensar que não tem espírito nenhum falando nada sobre esse assunto. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, para a possibilidade de existir reencarnação e para a possibilidade de não existir reencarnação. Isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos, aí ele propõe, para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. A gente não vai seguir por aqui para não ficar extenso demais por hoje, mas o que ele está comentando é o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que espírito não existe, né? Mas se fôssemos nós, pensando na ideia de uma única existência ou de várias existências, a nossa razão diz que o mais correto, o mais lógico seria o quê? Uma existência ou várias existências? Ou, mais ainda, os nossos próprios interesses. Será que a gente preferiria ter uma existência só, onde errou, tá tudo acabado? Ou será que não seria mais interessante e útil pra gente a ideia de que existem várias? De que talvez eu não tô bem o suficiente para, vamos pensar em ideias diferentes, né? Para ir no céu nessa vida, para ir para o céu nessa vida, mas talvez se eu viver outras vidas, eu consiga chegar a atingir esse céu que eu espero, que eu sonho com ele. O que será que nós escolheríamos? Só para a gente pensar, por enquanto. Allan Kardec, na sequência do texto, vai apresentar algumas possibilidades de interpretação, ainda discutindo, né, ainda observando essas considerações em torno da pluralidade das existências, mas hoje a gente vai ficar por aqui, porque essa conversa ainda vai dar muito pano para manga e tem muita questão ainda para ser analisada. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.